aqui, beleza. Vocês estão vendo minha tela aí? Acabei de compartilhar. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Tá. Então, acho que vale uma introdução primeiro ao Trello, né? Que é o seguinte, o Trello, ele é dividido basicamente em 3 partes. A parte maior, que é o quadro. Então, dentro de um quadro, você trabalha com um conjunto de informações. Claro que tem também um nível acima do quadro, que é o nível de área de trabalho, que você pode ter um conjunto de quadros, ou a gente pode classificar também como projetos, enfim. Um quadro trabalha com um conjunto de informações específicas. Então, aqui a gente está no quadro, esse quadro aqui eu nomeei publicações SCLF, ok? Cada quadro tem um conjunto de listas. Então, a gente definiu aqui algumas listas que a gente imagina que sejam um caminho interessante para vocês fazerem as publicações. Então, dentro das listas, a gente adiciona cartões. Os cartões que vão ser propriamente as tarefas, as atividades ou as ideias de publicação em si. Então, se vocês têm alguma ideia no início, antes de começar as publicações, vocês podem, né, fazer um brainstorming e listar aqui as principais ideias de possíveis posts. Vocês já querem começar dando um exemplo? Isabela, Pode. doutor Sandra? Seria isso? Repete, por gentileza, que caiu aqui, parece a conexão. Nova lei sobre a questão das grávidas aí, por exemplo. O que você fala? A gente daria um caminho para vocês criarem a matéria, seria isso? Aqui no começo vocês começariam justamente a elaborar as ideias, né? Então, nova lei sobre gravidez e trabalho, o que é? É a nova lei sobre a regulamentação do trabalho das gestantes, né? Isso, Virginia. Muito obrigado. Aí aqui, então tá, então a gente criou, então colocou a ideia, então colocou no nome no título do cartão, você põe a ideia principal. Quando a gente clica sobre um cartão, né, ele abre essas informações aqui, tem várias informações que a gente pode inserir. Aqui, vocês podem começar a dar alguns detalhes, por exemplo, né, citar a lei. Então, aqui isso aqui é onde começa a parte da descrição. Peraí, porque eu não estou vendo, não. Eu não estou vendo Caiu? a tela, não. Peraí, deve ter caído a chamada. Deixa eu compartilhar de novo. Agora sim. Tá, então adicionei o título Nova Lei da Regulamentação. Acho que posso dar um zoom aqui para ficar fácil de todo mundo ver. Então, quando a gente clica, ele vai abrir, né, esse card com diversas informações que a gente pode preencher. Então, aqui isso aqui é um editor de texto, você pode colocar todas as informações que você quiser sobre o texto. Links, né? Links úteis. Nessa descrição aqui você consegue, tem até uma opção aqui quando você clicar ajuda para formatação, que ele te dá o formato de como você deve inserir, tá vendo? Como você coloca uma lista, como você coloca os parágrafos e tudo mais. Então, por exemplo, para você adicionar um título, você coloca o quadrado e coloca um exemplo. Você pode redigir por aqui, né? Começar a redigir as informações principais. Por exemplo, aqui você pode colocar... Mas isso já não seria em post, já não seria o texto do post, né? Não, seria isso aqui é ainda ideia. Aqui seria ainda, está no campo das ideias.
vocês vão falar, beleza, vamos falar aqui da nova regulamentação do trabalho e tudo mais, e aí você coloca... As leis, matérias que podem referenciar isso na mídia, Isso, informações, aí você coloca aqui, coloca os... jurisprudência. Você pode colocar você pode colocar aqui você pode colar um link, né? Você pode fazer comentários, você escrever normal, né? Tranquilo. Não, beleza. Isso aí É tá... só dar a descrição, quanto mais de informação você conseguir juntar, melhor. Essas E aí, telas, esse Trello, Gustavo, ele é todo como cria o Trello, a gente já compartilha com os e-mails das pessoas que vão participar dele, né? Porque exatamente, a gente compartilha o quadro aqui na área de trabalho, a gente adiciona ao quadro. Aqui, a gente convida as pessoas por e-mail. E aí, quem for participar, essa é uma das coisas. Eu acho que todo mundo que tiver alguma parte no processo pode participar. Pode ser? Vocês vão ser os 4 sócios? Tem mais alguém? Não, pode ser os 4. Aí é o seguinte, o que é interessante é que participe quem vai trabalhar com as redes sociais, assim, com conteúdo, né? Que às vezes tem uma pessoa no escritório que não vai ter essa preocupação, né? Então, focar, porque senão estou colocando aqui, pode ter gente demais que às vezes vai ficar, um dá um pitaco, outro. Eu acho que tem que focar em quem vai discutir conteúdo para a rede social. Você acha que os 4, Isabela, vão? Eu acho. Vai ter que ser, Virginia, porque às vezes é um tema específico, igual aquela vez que o Mário te pediu lá fazer aquela questão lá. Ele que sabia direcionar, entendeu? Mas eu vou pedir alguma coisa de direito de trabalho. Eu e Isabela. Eles não vão saber direcionar, então vai ter que ser, porque cada um que pediu vai ter que saber direcionar o conteúdo, né? Tá bom, ok. Existe... De qualquer forma, eu acho que pode ter uma pessoa indicada aí pelo escritório para ficar, vamos dizer assim, mais centralizando, vamos dizer assim. Para bater o... Seja na hora de definir as coisas. Ou seja, o interlocutor é fundamental para não embolar o meio de campo. Porque na hora que a gente está produzindo, essa pessoa vai se articular aí dentro do escritório. Mas não precisa dos 4, às vezes, estar debatendo, né, um tema que, para isso, né, pode retardar ou pode confundir um pouco. Então, eu pediria que uma pessoa, pelo menos, ficasse, em princípio, responsável direta por esse tráfego das questões aí que vão sendo colocadas. Mas o que é interessante aqui também, Marcelo, quando a coisa estiver acontecendo, vamos supor que o Dr. Mários seja o responsável por um determinado conteúdo. Aqui, ó, cada cartão você pode atribuir quem serão os membros desse cartão. Então, você sabe que a pessoa que vai tratar em relação daquele conteúdo específico é a pessoa que foi adicionada como membros. Assim, as outras pessoas vão poder assistir tudo que está acontecendo no quadro, mas elas vão saber quais são os quadros que elas vão precisar trabalhar e dar feedback e tudo mais. Então, isso é perfeito. Isso é importantíssimo. Sempre que for criar um novo quadro, quem vai trabalhar? Obviamente, né? O time da Associados, né? Você, Marcelo, Virginia, que vão trabalhar na produção. Eventualmente, vocês podem incluir aqui né, o profissional de design que vai fazer essa arte, se for o caso, se vocês vão trazer. Enfim, vocês podem introduzir outros membros nesses quadros à medida do possível e marcar quem que precisa ter esse acesso. Perfeito? Então, a parte dos membros aqui é importante. Então, toda vez que vocês forem definir uma peça, é importante marcar aqui quem que é o responsável. Esse é um ponto importante, né? Então, descreve as informações, coloca quem que vai trabalhar na peça e avança. Uma outra coisa que é interessante é que são as etiquetas. Vocês podem marcar
Eu coloquei aqui como exemplo inicial as redes sociais, mas vocês podem etiquetar por categoria. Então, isso é uma coisa que precisa ainda ser desenvolvido com vocês. Acho que a Pode ser por área, separação, né, pode ser por área, pode ser, por exemplo, direito por do exemplo, trabalho, eleitoral, verde, direito, trabalho, exatamente. Essa é uma tributário, forma. laranja, e assim vai. Fica bacana. E é legal que vocês já precisam pensar também Não nessa tem- divisão, como essa divisão vai ser criada também lá no blog. Quais são as segmentações que vocês vão utilizar sobre esse conteúdo? Quais são as categorias? Né? Às vezes, um determinado tema está dentro de direito do trabalho, que é macro, mas tem um subtema ali que ele também é amplo o suficiente para se enquadrar numa categoria própria. Então, isso é uma coisa que vocês precisam definir em conjunto, vocês vão ter as discussões de pauta, né? Mas para ter essa formatação, para depois a gente inserir isso lá no blog, para as pessoas, inclusive, encontrar facilmente o tipo de conteúdo com base nessa classificação. E aí insere aqui. Então, a gente poderia criar. Então, se a gente quiser criar, por exemplo, o direito do trabalho, a gente coloca aqui. Direito do trabalho. E aí a liberdade, vocês podem criar a etiqueta que for, tem que ser algo que seja simples de visualizar. A gente pode incluir aqui a etiqueta direito do trabalho, clica, ela é inserida aqui. Quando vocês veem lá no quadro, já tá vendo? Direito do trabalho. Se eu vou me colocar como membro aqui como exemplo, ó. Aí aparece quem que é o responsável. Você deixa o mouse em cima aqui, ele fala o nome, ó, quando tá só as iniciais. Tem como colocar a foto também, se for o caso. E aí aqui você tem, então já de cara, vamos supor, direito do trabalho, eu acho que essa aqui vai ser uma publicação que vai ter pegada para todos os canais, todas as redes sociais. Aí você pode, não precisa colocar todas, você pode criar uma tag genérica que vai em todas, ou se você acha que, não, eu quero falar sobre esse conteúdo, ele é um conteúdo que não vai fazer muito sentido para o LinkedIn, eu vou fazer só no Instagram e no Facebook. Então, já deixa planejado, né? E no blog, por exemplo. Já deixa planejado os canais. Essa é uma ideia. Vocês não precisam ficar presos nesse tipo de estrutura que eu estou criando, não, tá? Isso a gente vai modelando à medida que vocês forem avançando no trabalho para identificar quais as etiquetas que vão facilitar essa produção de conteúdo e de maneira que fique claro a divulgação. Nesse sentido, então já passando um pouco aqui para os outros recursos do quadro, então você tem a checklist. Você pode incluir num determinado cartão múltiplas checklists. Um exemplo, então, ao invés de eu utilizar essa opção de etiquetas aqui, eu poderia simplesmente criar uma checklist e que eu defino quais vão ser os canais de divulgação. E aí aqui eu coloco, vai ser no Instagram, vai ser no Facebook e vai ser no blog, por exemplo. É outra forma de fazer, tá? Mas vocês podem incluir também outras checklists. Pegar como exemplo o processo. Vamos supor, vocês precisam... De repente, vocês vão precisar pesquisar. Então, pesquisar a lei, escrever um determinado parágrafo. Então, aqui vocês podem listar as coisas que precisam ser feitas para que esse conteúdo avance. Né? Então, vocês podem criar aqui diferentes checklists, né? No caso aqui seria a parte de entendimento, depois vocês poderiam colocar a parte de produção, enfim, criar tarefas específicas, né, dentro dessas checklists para conseguirem acompanhar o processo. Inclusive, quando você vai marcando, o cartão vai te dando já uma progressão, né, do que já foi feito. Então, se você tem um percentual de cada conjunto de tarefas aqui, ele consegue ir marcando e mostra também esse progresso aqui para ficar fácil, né, de ser concluído. Quando ele é concluído, ele é mostrado também que foi finalizado.
Tá, outra coisa muito importante, então eu falei aqui de membros, etiquetas, checklist, são as datas. Todo cartão é importante que vocês definam as datas ou a data de publicação para que ela avance, certo? Você seleciona a data de entrega, vamos supor, eu quero que esse texto ele precisa ser publicado em 15 dias, então no dia 15 aqui esse post precisa ser publicado, eu quero que ele saia no dia 15 na parte da manhã, né, 9 horas, por exemplo. Aí você pode definir alguns lembretes, né? Por exemplo, eu preciso garantir aqui um dia antes que eu preciso entregar esse post, eu quero que ele me lembre aqui. Salvei. Vai aparecer. Deixa eu atualizar aqui. Eu não sei se ele está. Aqui, ó, tá vendo? Ele pegou agora, ele aparece o reloginho aqui, tá vendo? Aí com a data, ó. Então a gente sabe que é uma lei que tem uma data, que tem quem estão os inscritos e quais são as etiquetas que ele está marcado. Então aqui as checklists eu não tinha marcado, aqui, ó, ele começa a mostrar qual que é o andamento dessas checklists. Eu acho que está com um delay aqui pela internet, a internet está meio estranha hoje. Mas ele vai colocando tudo isso aqui em tempo real. Tranquilo, questão das datas? Alguma dúvida aí, Marcelo, Virgínia? Desculpa, tá, gente? Eu tive que sair um minutinho aqui, Mas você pegou a parte das datas, Virgínia? Não peguei, mas não tem problema não, Marcelo. Não, tá, é só mostrar aqui no cartão, tem a opção de você colocar a data de entrega e definir a data de entrega e marcar lembrete. Sim. Beleza. Isso é bom que vocês apliquem para quando for fazer essa publicação, né? Ter mais ou menos a estimativa de quando vai sair cada texto. Tá. A gente pode, em todo cartãozinho desse, a gente pode colocar anexos, que podem ser anexos, documentos do Google, documentos do próprio computador, pode ser um PDF, pode ser uma imagem, pode ser um docx, né, um documento do Word, qualquer coisa, você pode anexar qualquer coisa no cartão. Então, fica organizado, né, todas as informações que forem necessárias para o desenvolvimento dessa peça, né? Então, um artigo de lei ou um PDF contendo um conjunto de informações, alguma imagem, tudo pode ser inserido aqui, né? Então, se você quiser inserir um arquivo de computador, você simplesmente escolhe aqui e pega, né? Vou colocar esse aqui como exemplo, né? Ele vai fazer o upload e vai... Deixa eu te falar, os cards, né? As artes dos cards são inseridas aí ou tem algum lugar especial para elas? Pode inserir aqui também. Então, vocês já estão desenvolvendo. Isso aqui vai para as redes sociais também, vai para o blog, vocês podem colocar como anexos. Então, aqui eu coloquei um PDF como exemplo, inclusive, se você clicar aqui, ele vai abrir, olha, já para ler no próprio Trello, ele não precisa nem de ir. Se você fazer o download, ele já abre o web, então você pode acessar as informações aqui desse PDF de dentro do próprio Trello, sem precisar fazer download. Quero inserir uma imagem, então aqui adicionar um anexo. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Sei lá, essa aqui. Ó, ele adiciona uma imagem, inclusive ele coloca, você consegue definir uma imagem de capa. Tá vendo aqui? Essa imagem de capa já vai ser interessante utilizar quando for uma publicação. Deixa eu até... Aqui, ó, eu removi a capa que eu não quero colocar a capa. Agora, se eu quiser adicionar um post, deixa eu pegar um exemplo de post aqui. Ver se tem. Aí você pode inserir podcast também, né? Qualquer arquivo. Vídeo, qualquer coisa, beleza. Um vídeo do YouTube, mas é preferível utilizar link nesse caso, né?
Mas então aqui Tá. um exemplo aqui, ó, acabei de adicionar um exemplo aqui de uma live do Dr. Pepe, né, ó, do Pepe. Então ele fica aqui, ó, inclusive na capa, você consegue visualizar, tá vendo? Quando ele já fica na cara do cartãozinho aqui na parte de fora. Deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês verem. Tá vendo? Então, se você tiver múltiplas artes, múltiplos posts, vocês vão conseguir ver o andamento, né? E ver a arte aqui na cara, quando você coloca como capa. Legal. Tá? Então, aqui você já pode, sem precisar abrir, você já dá opiniões a respeito da arte, né? Esse texto aqui não tá legal, troca, aumenta essa foto minha, não ficou boa. Essa informação, sei lá, vamos mudar a data, tem que trocar, tá colocada errada. Enfim, vocês vão poder fazer todas as discussões das artes aqui de dentro. Então, todos os anexos, você pode definir aquela arte da capa para ficar fácil de monitorar. Mas é que em alguns casos, se você for trabalhar com tudo que for relativo àquela peça num único cartão, você pode ter múltiplos links. Então, vamos supor, essa live do Pepe aqui teve várias artes, uma para cada canal específico. Você coloca uma como exemplo e as outras é importante, às vezes, estar no nome ou então no próprio... você coloca o nome, por exemplo, arte esse aqui é a arte do Simpla, no caso. A arte do Simpla. Essa aqui você pode editar e coloca a arte do Facebook. Certo? Tá. E aí você define qual que vai ficar de capa como referência do cartão. Mas vocês podem colocar todas as artes aqui, de todas as redes que forem publicadas. Eu estou vendo aqui que do lado tem escrito comentário, aí tem como a gente comentar também sobre esse anexo, por sobre exemplo. cada um dos anexos, exato. Trocar tal coisa, gostei disso, para não ter que ficar criando aquele tanto de coisa, tem como você comentar dentro do próprio anexo, é isso? Esse é o melhor cenário que vocês precisam implementar para a coisa funcionar bem, porque todo mundo entra e faz os comentários aí dentro. Não tem aquela confusão de WhatsApp em cima de múltiplas coisas, né? Tudo resolve, tudo relativo à criação. O ideal é que fique aí dentro de cada card específico, né? Cada cartãozinho desse. Então, você quer fazer um comentário sobre essa arte específica aqui do Facebook, você clica aqui em comentário, olha, ele já pega as informações do link e aí você coloca, sei lá, alterar nome, alterar título, sei lá, coloca alguma coisa assim. E especifica para blá, blá, blá. E aí clica em salvar. Ele faz a referência aqui, tá vendo? A arte do Facebook, alterar título para. Se você clicar aqui, ele já mostra o que é. Então a pessoa consegue ver o que você está pedindo para alterar. Então a arte do Facebook, se eu clicar aqui, ó, ele já abre direto a referência da imagem. Uhum. Entendeu? Então, se vocês quiserem, inclusive, quando tem múltiplas pessoas trabalhando no projeto, se você colocar aqui @, você escolhe o membro cadastrado e marca, essa pessoa vai receber a notificação. Ô, Gustavo, altera, né? Faz isso aqui. Às vezes, você referenciar para quem que é aquela mensagem. Então, @, se você clicar aqui, já vai aparecer a lista dos membros, basta selecionar o membro e depois colocar a sua mensagem. Você consegue até colocar, tem os emojis e tal, tem, enfim. Você consegue vincular um outro cartão, fazer referência a um outro cartão, né, para comentar, queria que essa arte aqui ficasse igual a arte essa aqui, ó, do cartão tal, entendeu? Você vai lá e faz a referência na própria mensagem e fica tudo registrado aqui, todo o histórico, toda a atividade vai aparecendo aqui, tudo que vai acontecendo. No cartão a gente consegue ir acompanhando o processo e a evolução disso aqui. Além dessas opções que estão aqui, ó, que eu acho que faz sentido, não faz muito sentido entrar em muitos detalhes, depois vocês podem brincar um pouco no Trello, mas o que faz sentido mais aqui é você seguir um determinado card
Então, qualquer um que não esteja classificado como membro, os membros automaticamente seguem o cartão. Mas uma pessoa de fora, por exemplo, que queira só olhar para ficar monitorando o andamento daquele determinado conteúdo, pode entrar aqui e seguir. Uma pessoa de fora, que eu digo, uma pessoa que foi definida como membro do time, mas não foi marcado como membro daquele cartão específico, daquela tarefa. Mas ela pode seguir. Então, vamos supor, a Isabela está produzindo um conteúdo, mas o Dr. Sander só quer monitorar como que está o andamento e tudo mais, ele não tem responsabilidade com o que está sendo produzido propriamente dito, mas ele quer ver o que está acontecendo. Então, ele pode entrar aqui e apertar o botão seguir. Tem a opção de compartilhar também. Quando o cartão... entre vocês, né, se você quiser referenciar para uma pessoa, dá uma olhadinha no cartão específico, a pessoa não está achando. Então, vamos supor, a Virgínia quer passar para o Dr. Sander olhar esse cartão específico. Ela vem aqui no compartilhar, pega o link do cartão e envia, por exemplo, para o WhatsApp do Dr. Sanders. Dr. Sanders, se tiver com o aplicativo do Trello instalado no celular, já vai abrir direto no cartão que ela está solicitando. Então, é útil para você... Pois é. Então, aí você recebendo esse link... aqui o aplicativo. Exato. Então, recebendo esse link lá no WhatsApp, por exemplo, a Virgínia, doutor Sandra, dá uma olhada, não sei se você entrou no Trello aí, mas dá uma olhadinha na arte que a gente fez lá do post tal. Ela copia esse link, manda para você entra e dá o ok, faz as suas observações, entendeu? Aí fica uma ponte legal, o uso do WhatsApp para fazer as referências rápidas para lembrar, né? Olha, dá uma olhada lá, ver como ficou. Mas se vocês já tiverem uma política de monitorar e deixar a notificação, vocês já vão ser notificados direto. Mas fica essa opção, né? Precisar mostrar para alguém o que está sendo feito, tem essa opção de compartilhar. Mover aqui para você mover o quadro de uma lista para outra, mas geralmente a gente faz assim, a gente só arrasta e solta. Então, saiu do campo das ideias. Tá, beleza, eu gostei da ideia, bacana, vamos desenvolver essa arte mesmo, né? Porque às vezes você tem um conjunto de ideias, mas aí vocês vão começar, depois que vocês tiverem as ideias, vocês vão priorizar e vão falar que, ok, essas aqui vão para o pacote a serem desenvolvidas. Então, migrou para o a fazer, certo? Nossa, isso é muito legal. Eu acho isso ótimo. Essa migração, assim, fácil, né? Porque aí você exatamente. deixa, né? Você tem a primeira fase de produção toda lá, que você pode, né? E depois aí você já sabe que ele está lá, E claro, é o comando. E o fluxo, Virgínia, se vocês perceberem que tem melhorias no fluxo, porque o fluxo que a gente imagina que quase sempre funciona para quase todos os perfis de publicação em redes sociais, mas tem alguns casos que mudam um pouquinho, às vezes incrementam um passo adicional. Enfim, vocês podem incluir passos aqui nessa transição, né, entre as listas. Então, há listas de cartões que estão no campo das ideias, depois eles vão para as listas que estão em a fazer. Então, a fazer você vai ter um monte. Aí começaram a desenvolver, beleza, já tem que fazer, já coloca as informações todas, vamos passar para o processo de desenvolvimento. Aí vocês colocam aqui, está em andamento. Faz todo o trabalho que tivesse que ser feito aqui, né? Desenvolve a peça. No momento em que tiver preparada para aprovação, então vocês colocam aqui a aprovação do cliente. Uhum. E aí, por meio de um comentário, ou às vezes até uma etiqueta para ficar claro, então vocês colocam lá em aprovação, e aí, de tempos em tempos, o responsável que vocês definirem por fazer essa aprovação final, né, todo mundo pode olhar, durante a aprovação, todo mundo pode olhar o time do SCLF Advogados, vocês todos façam seus comentários, né? Comenta as informações para que precisam mudar alguma coisa, enfim. Mas no momento em que tiver aprovado, a gente poderia criar uma etiqueta aqui para ficar bem claro, né? Então a gente pega uma etiqueta aqui, coloca um verdinho assim, aprovado. Marca essa etiqueta como aprovado e também migra para cá, né? Para aprovadas para publicação. Que aí fica bem claro esse fluxo.
né? Estava ali aprovado, botou, além de, isso aqui foi só um reforço, né? Tanto para ficar como etiqueta, quanto para ficar na lista de aprovados para publicação. No momento em que isso aqui for sendo publicado, entra, né? Entra lá no Facebook, no Instagram, conclui as publicações. Mas aí como que isso automaticamente você coloca no Facebook, no Instagram? Não. Aí quem for montar tem que montar uma por uma. Ela não tem esse nível de avanço, não. Não, eu estou dizendo assim, não publica automático nas redes sociais, não. O responsável pela publicação tem que pegar esses posts aprovados e abrir a plataforma que for ser utilizada para publicar. O texto do post ele fica embaixo. Onde está escrito em nova lei sobre regulamentação é o texto do post, né? Aí vocês podem definir. Pode estar aqui na descrição. Uma coisa que você está acostumado com o Google Docs, certo? Se você quiser, você pode anexar um documento do Google Drive. Então, aqui. Não, mas eu estou dizendo assim, o desenvolvimento do texto do post, ele é feito aí também na descrição, né? Você pode fazer na descrição, mas se você quiser ter, igual a gente tem em alguns casos aqui, deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho a pasta, quer ver? A gente tem algumas peças que a gente faz aqui, por exemplo, ó, que estão no Google Docs. Então, os textos a gente faz no Google Docs. Por quê? Porque são textos que estão sendo trabalhados, às vezes, a 10 mãos, entendeu? 10 pessoas estão trabalhando no mesmo conteúdo, dando ideia, modificando. Isso. Não, mas pode ser só... Eu prefiro trabalhar tudo no Trello. Lá dentro também, quem é responsável já vai... se você achar que funciona, porque nesse caso aqui, por isso que eu estou dando ideia de como funciona melhor, né? Nesse caso específico, como você tem muitas pessoas trabalhando na peça, e aí tem todo o processo de revisão, a parte de revisão de texto, que isso o Trello não dá, né? Se você precisar, por exemplo, você cria um texto, e vai fazer todo o processo de revisão para alterar pequenas coisinhas, é mais difícil fazer isso no Trello e acompanhar o que está sendo alterado. Então, por isso que geralmente a gente cria um combo. Quando vai fazer os textos das redes, a gente faz aqui. Então, tem lá a peça, se você quiser visualizar o que tem dentro dessa peça, aí tem lá um determinado e-mail, e aqui você tem a vantagem que a pessoa pode trabalhar no modo aqui de sugestões, ó. Então, a pessoa quer alterar aqui essa parte aqui. Então, vamos supor, você deleta e quer fazer uma inclusão, qualquer coisa. Aí, isso aqui o Trello não faz, né? Tá vendo? Essa questão da revisão, de ver quais estão sendo as sugestões, elas podem ser aceitas ou não. Enfim, você tem, com relação à aprovação de texto, os recursos aqui do Google Drive são um pouco mais avançados. Então, se vocês forem trabalhar num texto, por exemplo, num texto de blog, eu ainda recomendo que seja feito no Google Docs ou outra ferramenta de edição de texto, né? Que tem esse tipo de recurso, para que fique fácil várias pessoas trabalharem, fazerem, uma coloca um parágrafo, outra coloca outro, ou uma pessoa fica responsável apenas por revisar o que a outra colocou. Isso vocês vão ter que definir durante a produção desse conteúdo. Tá? Então, é só um exemplo. Mas, por exemplo, um post de rede social simples, você não precisa ir nesse nível. Você pode trabalhar tudo aqui na descrição e tal, e a revisão vai sendo feita ali mesmo. Os pedidos de mudança podem ser feitos nos comentários. Nos comentários, né? Isso que eu pensei. Não precisa avançar muito, não. Agora, se for um texto um pouco mais complexo, maior um pouquinho, aí já faz sentido. Aí anexa, né? E coloca o nome da coisa, o texto para. Aí vocês organizam aí como vão estar essa informação. Se precisar, coloca na descrição, né? Conferir texto em anexo, alguma forma para controlar. O importante é que tudo relacionado a
essa peça em si, né, esteja referenciada em um cartão. Porque aí vocês vão conseguir encontrar todas as informações que vocês precisam. Ah, cadê o texto? Tá lá, tem um Google Drive lá, vai lá, acessa lá. Certo? Tá. Então funciona bem. E aí, quando terminou de fazer a publicação, a gente coloca aqui e no final, por exemplo, pode ser anexado, anexo o relatório daquela publicação, com o que essa publicação deu de resultado. A gente pode anexar aqui para traçar, aí olha uma por uma no final, né? Vamos olhar aqui o que aconteceu com esses posts, o que deu de resultado, a gente anexa pode ser um PDF, ou coloca direto aqui no topo da descrição os resultados que foram extraídos, às vezes, das próprias redes sociais, o resultado dos envios dos e-mails, dos disparos dos e-mails, enfim. Então, depois que concluído, a gente coloca aqui. Tantas visualizações. Por exemplo, coloca as análises que a gente vai fazer do post, o que ele trouxe. Por exemplo, os comentários, né? Porque os comentários, às vezes, você pode fazer assim, você pode selecionar um ou outro comentário que gere, às vezes, até uma outra pauta, né? Que seja importante responder, né? Por exemplo, se vocês, a questão dos comentários, vocês têm que ter essa definição de quem vai estar lá para fazer esse atendimento. E aí, se forem comentários pertinentes, relevantes, você pode usar o Trello aqui para comentário legal. Deixa eu colocar aqui, né? Fulano de tal fez um comentário sobre tal coisa, foi respondido. Você pode até linkar o link da resposta da pessoa, né? Conforme for, e colocar lá. Não sei se eu consigo mostrar isso aqui num exemplo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um exemplo qualquer aqui. Se eu acho algum comentário. Esse pessoal que comenta pouco. É porque isso aí está dentro do análise. Está dentro do análise. Aqui eu estou dentro do Facebook, eu estou dentro do... Tá. Tô dentro do Eu estou Facebook. vendo ali, YouTube, na publicação, engajamento. Tem... tá dentro do administrador, né? Dentro do administrador, acho que você não vai ver, não. Não, eu queria pegar só um exemplo. Deixa eu pegar eu quero achar um exemplo de página que tenha comentário, mas Facebook não é um bom exemplo, não. Eu vi que isso aqui é uma loja de biquíni. O pessoal não comenta muito no Facebook mais, né? É mais no Instagram. Deixa eu ver se eu pego algum outro exemplo aqui. Nossa, depende. O meu tem altos debates. Não, o pessoal sim, mas os de empresa, geralmente, a gente vê que tem a gente percebe todos os negócios que a gente sim, trabalha assim, é muito mais Instagram. Tem razão. Tem poucos comentários. O pessoal não comenta tanto. Você vai achar no Instagram. Eu vou achar no Instagram, mas no Instagram não é fácil compartilhar um link de um comentário, não. Se você fizer um comentário aqui, às vezes acho que nem tem mais, eles tiraram isso aqui. Não consegue vincular um comentário, não. Então nem adianta isso que eu estou querendo pensar, não. Mas você vincula, você consegue pegar o link aqui da publicação que foi. Então a gente pega o link da publicação. Tem aqui, por exemplo, a opção de... Aqui, ó, o URL da publicação está aqui. A gente pega essa URL e vincula lá na coisa final.
pode ser como anexo de link, né? Pode ser para um chamar link aqui. atenção, né? Aí Por você coloca exemplo. link da publicação. Porque foi publicado, e vocês vão colocar os diversos links, né? O link do Facebook, todas elas têm o link. Então é legal você ter uma prática de no final da publicação, a gente pegar o post e colocar aqui. Então, o link da publicação, vamos supor que link da publicação no Facebook. Aí a gente coloca o link e clica, e aí ele vai carregar o post com todos os comentários, com todas as informações, certo? Então, é uma ideia de como utilizar o Trello para fazer Agora, a essa... pessoa que for fazer a publicação tiver acesso ao administrador das redes sociais, ela vai ali, por exemplo, na aprovadas para publicação, ela vai pegar a imagem, dá um exemplo aí de como é que ela publicaria isso. Vamos supor que você tenha... tem um texto aqui. Então, vamos lá, vou colocar o texto da publicação. Imagina o texto da publicação aqui. Deixa eu colocar aqui. Texto da publicação aqui. Aí você vai falar mais um tanto de coisa. Tá, aí tá lá a publicação, certo? Se você quiser botar um link, sei lá. Deixa o texto salvo aí, por exemplo. A imagem já tem as diferentes imagens, né? Então, tem os posts. Aí você tem uma ideia aqui, é colocar justamente um checklist, se for uma peça que for publicada em diferentes locais, e aí a gente coloca assim, publicado. Aí você põe lá Facebook, Instagram e no Twitter, sei lá. Né? Você poderia ter, por exemplo, aqui, se você quiser separado, você coloca assim, texto do Facebook. E aí coloca uma outra informação aqui, texto do, ou vou chamar com o nome que eles usam lá, né? Legenda do Instagram. Legenda do Instagram, texto do Instagram. E aqui, texto do Twitter. Texto do Twitter. E aí aqui você coloca lá seu tweet. Você vai ver que usando esses recursos de formatação fica fácil, né? A pessoa vem cá, texto do Facebook, ela copia o texto do Facebook, vem aqui no post, vamos pegar direto no SCLF aqui como exemplo. Vou criar a publicação. Poderia ser feito também, o que vai ser feito, né? Você e o Marcelo, para fazer essa publicação, o ideal é que você seja feito aqui direto no Creator Studio. Depois eu vou conversar com você sobre isso separado, que é a parte da publicação em si. Mas é só no momento da publicação. Está carregando a opção, então vai lá, cola o texto, certo? A foto. Então, a pessoa que está fazendo a criação vai baixar essa informação, por exemplo, aqui, da arte do Simpla. Ela vai pegar, vai baixar a foto para o computador, fazer o download, né? Salvar a imagem como, e aí coloca... Vai criar uma pasta temporária lá, né? De posts, ou ela mesmo faz essa gestão no Google Drive, algum outro lugar, salva essa pasta. Deixa eu colocar aqui teste SCLF. Salvou a pasta aqui, está fazendo o processo de criação, compartilhar a foto, vai lá procurar a imagem e vai inserir. Beleza? Uhum. Ó, tá aí, tá feita a publicação, aí tem as opções, né? Vai lá fazer um agendamento da publicação, definir Isabela, você a quer fazer data. isso, né? O que foi, Virginia? É a Isabela, né, que vai ser responsável aí pela publicação, pelos administradores das redes sociais.
Como assim? Então, quem que vai ser administrador das redes sociais? A Isabela? Quem deve fazer isso são vocês, né? Marcelo e Virgínia, que vocês vão estar com os posts prontos, não tem por que você pedir para Isabela, coitada, fazer isso. Tá. Então a gente vai ter O acesso post, vocês vão ao ter acesso a administrador isso, vocês vão, das só redes estou sociais. mostrando, exatamente, vocês vão ter o acesso às redes sociais deles. Não, eu falo pelo seguinte, porque as Ah. redes sociais, eles vão ter, claro, um deles vai ter que ter acesso também. Não, os 4 já têm. Mas o trabalho deles é mais responder. A publicação é responsabilidade, né? Sim, mas se eles quiserem fazer outras publicações... Sim, claro. Né? Claro, vocês não precisam ficar presos no que for sendo desenvolvido com associados. Se vocês quiserem publicar um tanto de outras coisas seguindo esse processo, aí vocês ficam à vontade. Eu estou só mostrando aqui, né? Todos vocês vão ter acesso a essa ferramenta aqui de postar. Então, qualquer um você pode entrar no Instagram, fazer uma live, postar, não precisa de ficar preso a gente, não. Vocês vão ter autonomia total para lidar. Obviamente, as redes sociais são suas, né? Uhum. Apareceu alguma coisa de emergência que vocês têm lá informação, querem publicar, ou simplesmente repostar alguma coisa de alguma outra... de algum outro site que vocês, achei isso aqui interessante, que saiu lá no Migalhas, e a gente acompanha, o que saiu lá no Jota, e aí vocês querem publicar. Aí vocês fazem o compartilhamento da publicação, não precisa passar pela gente. Tá? Mas o processo é aqui, viu, Virginia? É bastante simples. Vai lá no Twitter, quer ir lá no Twitter? Vai lá e faz a mesma coisa. Cria o Twitter, tem lá o texto. Já está no Trello o texto, joga lá. Tem lá o... Bom, carrega, filho. Está aqui no Trello a parte do texto do Twitter, você pega aqui, né? Copia, vai lá no Twitter, coloca o texto lá, faz o tweet, enfim. E aí você vai monitorando. Marcando aqui, né? Já foi pronto, postei no Facebook, pronto, postei no Instagram, pronto, postei no Twitter. Não, então acabou. Então foi publicado, vai para o concluído. Aí vincula os links, né? O link da publicação no Face, o link da publicação no Twitter, para ficar organizado. Que aí sempre que... Até para vocês terem certeza mesmo, não, foi publicado mesmo, e tá, o link tá lá. Vocês não precisam ficar procurando, até, né, para facilitar essa gestão. De repente identificar, teve algum problema, por que não saiu essa publicação aqui no Facebook ou no Twitter? Não, então vamos correr atrás aqui, vamos colocar lá. Né? Ou às vezes teve algum problema, enfim. Aqui, estando tudo organizado, aqui todas as informações, né, a gente controla exatamente o que aconteceu desde o início do processo até a publicação final. Então fica todo o histórico do cartão disponível para acesso. Esse cartão completo, depois da publicação, o Trello armazena ele, como é que ele vai para... Então, a gente coloca aqui no concluído resultados. Depois de um tempo, se isso ficar... porque aqui vai juntar um tanto de coisa, né? Concluído vai ficar no cheio. Tem várias alternativas aqui de controlar. Uma delas seria criar listas extras aqui dentro desse quadro, ou criar um quadro só com o histórico. Então, a gente pega, por exemplo, a gente poderia criar um quadro que chama 2021. Então, a gente cria... Vou até dar esse exemplo aqui de criação de quadro. Vou ter um maisinho aqui. Como se fosse um arquivo que você vai jogando. Exatamente. Ele tem o Trello tem a opção de arquivar, e ele guarda tudo num arquivo. Mas talvez essa não seja a melhor opção, não. Acho que é melhor fazer um sistema de arquivo mais organizado, que aí você pode fazer de uma maneira mais tranquila. Então, cria o quadro. Poderia ser o quadro arquivo de publicações, né? Arquivo de publicações 2021.
E aí cria o quadro, ó, abriu o novo quadro. Aí poderia ser uma listão, ou vocês poderiam, por exemplo, colocar, nós estamos já em junho, né? Começando junho. Então tem lá, junho, vocês poderiam ter a lista julho, agosto, por aí vai, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, lá no quadro. Então aqui fica a questão da interface também, os quadros vão estar disponíveis aqui. Você clica em quadros, tá aqui. Então a gente vai lá na publicação, tá concluído, já foi publicada, já fiz as análises, esse post não precisa mais ficar aqui. Então aí tem a opção. Você joga no arquivo. Quando, eu clico aqui nas ações mover, ó, eu vou dentro, abro o cartão, vou em mover, e aí eu escolho o quadro, eu consigo mudar, migrar ele para qualquer quadro. Agora onde foi que eu salvei esse quadro que acabou indo para algum outro lugar? Deixa eu voltar no... Acho que como eu coloquei um quadro vazio, ele não pegou. Deixa eu fazer de novo. Publicações 2021. Agora sim. Junho, julho. Vou deixar só os dois aqui de exemplo. E vou voltar para esse aqui. Clico no post. Mover. Aí vou escolher lá vai estar na área de trabalho, né? Acho que eu tenho que dar um refresh aqui para ele pegar. Aqui é publicações 2021. E aí você já pode até escolher por aqui mesmo qual que é você não precisa abrir o outro cartão, né? Já deixa ele preparado lá com o formato que vocês quiserem fazer esse arquivo. Então, colocando, por exemplo, por data, publicações 2021, essa é uma publicação de junho, e vai ficar na primeira posição, que pode ser sempre a última, né? Você pode deixar sempre como sendo que ele vai empilhando, e as últimas publicadas aparecem no começo do quadro, por exemplo. Aí clique em mover, ó, sumiu daqui. Se a gente voltar lá no publicações 2021, tá lá o post. E aí fica, eu acho que é um jeito bem legal de visualizar tudo que foi feito durante o ano, né? Fica fácil de voltar, se precisar fazer um repost, revisitar essa publicação e fazer uma melhoria, fazer um adendo, alguma coisa, né? E explorar alguma coisa que já tenha sido escrita, vocês têm tudo. Às vezes pode ser que tenha posts que faz sentido voltar até como referência. O que foi falado, estava sendo discutido sobre um determinado assunto 2, 3 anos atrás, e o que mudou, por que mudou. Pode ser margem para vocês fazerem novos conteúdos, né? Porque a gente tem ferramenta de busca no Facebook, né? Mas não temos no Instagram, por exemplo. Exatamente, tem. Então você já tem um controle já com os links de todos os posts que foram colocados. Aqui dentro vocês podem pesquisar, inclusive, né? Vocês vão ter um quadro, né? No caso seus aí vai estar não vai ter a quantidade de coisa que a gente tem aqui. Né? Eles vão publicar dentro de temas específicos, então fica fácil de encontrar o post que vocês querem dentro dessa lista. Aí, isso é muito deu para entender, deu para ter uma visão de como seria esse processo? Vocês acharam que é tranquilo, dá para operar desse jeito? A questão é o seguinte, eu acho ele fácil, eu acho ele bom, só que a gente vai pegar isso na prática mesmo, né? Assim, a gente vai precisar acho que algumas vezes a gente vai apanhar e tal, mas aí a gente corre atrás de ir resolvendo. E depois que pegar a prática, eu acho que aí nós vamos fazer com muita tranquilidade, né? Não vai ter... Ele é simples, ele não tem segredo.
Eu acho que né? vale a pena. Eu vou colocar essa apresentação lá no YouTube, mas claro, tem vários na internet. Se você no próprio blog do Trello tem muita informação de como vocês operam. Tem um monte de exemplo dentro do próprio Trello. Se você for criar um quadro novo, ele tem uns templates. Aqui, ó, começar com um template. Que ele dá template para fazer um tanto de coisa, tem exemplos lá dentro, por exemplo, esse aqui de gestão de projeto. Ó. Vou criar um. Criar na sua, depois eu apago. Um organizador muito bom. Agora, aqui, o Google Docs, para você fazer texto, eu fico pensando assim, texto de site, que é maior, às vezes, né? Tudo bem, mas eu acho que para redes sociais ele vai funcionar bem também, aqui, né? Ali dentro dá para... Aqui tá dando um exemplo, tá vendo? Do que está acontecendo para gerir toda uma etapa de um projeto a fazer, pendente, se tiver alguma coisa travada, né, concluído. Tem vários exemplos e eles vão dando, nesses templates do Trello também, se vocês quiserem brincar, eles vão dando dicas, explicando o que é o quê. Mas basicamente a essência eu passei para vocês nessa apresentação, né? Que é a divisão entre quadro, né? Área de trabalho para começar, né? Então, se você abre a interface do Trello, você tem múltiplas áreas de trabalho, que são projetos diferentes, ou clientes, ou alguma coisa do tipo. Se vocês quiserem trabalhar até mesmo para operar com o cliente de vocês, processos internos. Mas na parte do marketing, a gente vai ter tem o quadro específico, que é o marketing SCLF Advogados. Então, é um quadro só para trabalhar com o marketing de vocês, tá vendo? Vão estar todos os quadros estão dentro dessa área de trabalho. Então, basicamente, vão acontecer aqui. Vocês vão trabalhar basicamente com esse quadro e o outro quadro aqui ou possíveis quadros de arquivo, né? Fazer o arquivamento dessas publicações, que não precisa ser 2021, você pode juntar no mesmo quadro aqui, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, um conjunto maior até num quadro só, para não ficar muitos quadros separados. Então, área de trabalho, quadro, cada quadro tem um conjunto de listas, e cada lista tem um conjunto de cartões, né? Os cartões podem ser movidos entre as listas e é dentro dos cartões que a mágica acontece. Inclusive, aqui, ó, tudo que eu fiz agora, esse movimento com esse cartão, ele mostra o caminho. Ó, ele jogou para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e parou aqui. Então, eu consigo monitorar o que foi. Ele vai listando o que você faz, né? Exatamente. Então, a gente tem o controle de tudo que vai acontecendo com essa informação, né? Você vai acompanhando, né? Lembrando, adicionar os membros, super importante, etiquetas para organização, checklists para coordenar as coisas que estão sendo feitas na tarefas e ir riscando aquilo que for sendo avançado. Data extremamente importante. Quando você põe data nas informações, o próprio Trello te notifica, né? As pessoas que estão seguindo ou os membros do cartão. Então, o Trello notifica no aplicativo do celular e manda até um e-mail também quando está configurado. Então, é importantíssimo. E a capacidade de anexar o que é que for necessário para o andamento dessa informação até o momento da publicação. Então, imagem, texto, Aí você link tem... igual você está comentando, você acabou de falar aí do blog, né? Então, você linka o texto do blog aqui, a pessoa já acessa fácil para fazer as aprovações, né? Gustavo, Diga. você tem como fazer aí no Trello um calendário mensal das postagens? Legal, tem sim. À medida que vocês vão colocar aqui, eu vou dar um exemplo aqui então. Vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, notícia A, notícia B e notícia C. Essa notícia A aqui vai sair amanhã. Essa outra aqui, amanhã não, né? Dia 2. Essa aqui vai sair
no dia 4. E essa outra aqui vai sair no dia 6. Exemplo. Para vocês verem o calendário, aí a gente consegue adicionar aqui. Eu acho que vai ser interessante. Quando a gente faz a reunião de pauta, né, como eu trabalho no Docs, você faz a reunião de pauta, você cria o calendário dentro do Docs com os assuntos da pauta, das pautas aprovadas no mês. Uhum. Aí você tem ali, né, a data de entrega e a data de publicação dentro do calendário. Então, é isso que eu estou te perguntando. Você pôs aí, ó. Isso aí que eu estou querendo. Aí a gente tem aqui, exato, aqui aparece a data. Essa aqui é a data prevista para publicação, né? Uhum. Aí, quando for publicado efetivamente, aí você marca que você pode finalizar que foi concluído. Ele vai aparecer aqui também. Ó, que aparece como riscado, entendeu? Uhum. Que já foi concluída aquela publicação. Se por algum acaso precisou mudar essa data de entrega, por algum motivo, até para o controle, é só pegar e mudar aqui. Não, ela foi publicada, na verdade, no dia 3. Isso vai aparecer aqui, ó, alterou a data de entrega para dia 3, tal. Tá vendo? Então a gente tem um controle, sabe tudo que está acontecendo. Se estava previsto uma data e caiu em outra, ó, estava definido para o dia 2, mas ele foi publicado no dia 3 e aparece aqui, ó, tá no dia 3 e está concluído. Certinho? Então, do lado direito tem a opção calendário. Você vai pôr a gente padroniza, já vai padronizar só clicar aqui, ó, Power Up do calendário. Ah, tá. Você só clicar aqui, ó. Tá. Uhum. Quer ver a publicação em forma de calendário, tudo que está acontecendo nas datas aqui, é só clicar nesse botão. Uhum. Esse calendário dá uma visão, né, geral, vamos dizer assim, né, daqueles assuntos que vão ser tratados ao longo do mês, né? Quer dizer, fica até mais você consegue olhar por semana, tem aqui visualização por semana e por meses pelo mês, né? Você pode acompanhar o calendário geral, né? E rolar também, dá para acompanhar tudo que vai estar sendo planejado aí para o ano inteiro. Uhum. E também para semana, bem útil, né? Você pode ir olhando semana a semana. Hã? Quando você abriu o estúdio de criação aí para a postagem, você já abriu direto do Trello? Não. Você abriu lá no Facebook? Eu tenho um atalho aqui, estúdio de criação aqui direto, e faz o post por aqui. Tá. Mas o estúdio de criação, ele importa do Trello, então, essas... Não, isso tem que ser feito manual. Depois a gente pode até estudar a possibilidade de integrações que avançam, mas geralmente não é usual, não. É melhor extrai o que está no Trello e faz o post na mão. A gente, da nossa experiência aqui também, já vê que isso funciona melhor. Dá um pouquinho de trabalho, né, de extrair o que está lá, mas você garante que fica redondinho. Uhum. Né? Mas você pode ver que aqui no estúdio de criação você pode publicar tanto para o Facebook quanto para o Instagram. Já está disponível aqui as duas redes, né, para vocês publicarem. O estúdio de criação é o administrador, né? É onde vocês vão fazer os posts. Tá. Beleza? Beleza. Esse Trello é maravilhoso, ele é ótimo. Ele é muito melhor que o Google Docs. E aí você usa o Google, na verdade, você usa o Google Docs para aqui dentro do Trello para algumas coisas, né? Uhum. Você pode usar os recursos do Google Docs para trabalhar a questão, né? Vai fazer um post, um artigo para o blog, redige no Google Docs, anexa aqui, e aí faz todo o controle. As pessoas que precisarem acessar não vão ter que ficar procurando, entra no Trello, já procura notícias, já está lá o link do Google Docs, né? Igual a gente fez aqui. Gustavo, será que você poderia, aproveitando o ensejo, já criar o Trello para nós e compartilhar com os e-mails? Então, a ideia já é exatamente essa coisa que eu criei aqui já é nesse sentido.
já deixar pronto. Eu queria ver com vocês, dentro desse processo aqui. Vamos lá, então, de publicações. Tem algum passo que vocês identificam que já pode ser inserido? Por exemplo, eu posso colocar tema em andamento, a gente costuma colocar um pendente, alguma coisa que está garrou, está com algum problema que está agarrado e não anda de jeito nenhum. Aí coloca É o seguinte, deixa eu falar. Como atividade efetiva, eu fiz uma lista eu fiz um questionário que eu vou estar encaminhando ao escritório, quer dizer, para a Isabela, ao doutor Sanders, que são uma série de perguntas que vão dar para nós, vamos dizer assim, mais do que a informação institucional. Vai dar para nós, vamos dizer assim, o perfil, a impressão, a visão, vamos dizer assim, dos sócios sobre o escritório. Expectativas, anseios, dores, enfim, todo um painel que vai dar para a gente o sentido, né, o que a forma, vamos dizer assim, como que o escritório quer se comunicar, com quem ele quer comunicar, enfim, são várias perguntas, que são 10 perguntas, que eu vou estar encaminhando para a resposta, para a gente, com essas perguntas, já ter um material, já ter, vamos dizer assim, o feeling para essa comunicação. Além também de solicitar perguntas, além de fazer a solicitação de informações institucionais, que é mais ou menos o que esse folder traz. Mas o que o folder traz é uma informação, vamos dizer assim, formal. Ela, né, fala de um modo geral, mas no questionário nós temos essas perguntas mais de fundo para a nossa própria compreensão. Essas informações não vão ser publicadas, mas elas podem, vamos dizer assim, dar o tempero de determinadas publicações que a gente pode ir fazendo ao longo desse processo. Então, eu vou estar encaminhando isso. Agora, eu quero saber o seguinte, eu encaminho pelo WhatsApp ou já enfio no Trello? Como é que o que é melhor, vamos dizer assim? Essa informação ela vai passar por um fluxo de aprovação e coisa e tal, ou é uma peça separada que você vai usar como referência? Não, vocês podem fazer. Vocês podem. Para ter como referência. Aí a minha sugestão. Referência, mas ela vai ter que ter a resposta dela, sim. Então ela vai ter. Mas não é para posto, isso é para o nosso entendimento. Nesse caso, a minha sugestão é simplesmente fazer no Google Docs mesmo. No Google Docs. E fazer toda a discussão das informações e a inserção dos textos direto no Google Docs. Mas esse texto, o que eu quero dizer é o seguinte, esse texto ele não vai ser propriamente trabalhado diretamente. Quer dizer, uma informação que eu posso estar passando até para o WhatsApp, o pessoal vai ter que discutir, conversar e fornecer essas informações, que vão orientar depois, então, aí sim, o trabalho específico. Nós estamos tomando, apesar de estarmos tratando já com o escritório já há algum tempo, nós vamos dizer assim, essa é efetivamente a primeira aproximação, eu diria mais íntima, aí, com a alma do escritório. Então... pode ser até por e-mail, né? Pode ser por e-mail. A minha sugestão, a gente pode fazer da seguinte forma, a gente pode até criar um quadro que seria um quadro para gerir atividades que são além do controle das publicações, certo? Que pode ser a gestão vamos chamar de gestão do marketing aqui. Uhum. E a gente cria no quadro aqui, marketing SCLF. Então, aqui a gente pode colocar coisas simples a fazer em andamento, concluído. E aqui você coloca esse texto aqui, Marcelo. Como é que é o nome dessa base aí? É briefing? Como é que você vai nomear essa? Dá um copiar-colar. Pode dar um copiar-colar? Então. Pode. Não dá para dar um copiar-colar aí? Pega aí, Marcelo. Já põe aí. Não, mas eu já ia você está sem o Trello.
Mas eu já ia sugerir o que é isso aí. Ó. Vamos falar que é o briefing que você vai fazer, né? Que chama de briefing. Aqui dentro, você pode colocar as informações aqui e trabalhar com todo mundo aqui, fazer os comentários e tudo mais. Se for uma quantidade de texto maior que você precisar pegar, anexa um documento do Google Docs e que aí as pessoas clicam aqui, acessam e dão as opiniões, entendeu? Você pode anexar aqui, ó, um documento do Google Docs. Como eu dei o exemplo aqui. Anexo o documento. Explica, né, aqui também na descrição que tem o documento, está em anexo, com nome tal. Aí você explica aqui, né, veja o texto anexo do Google Drive. Você deixa aqui, a pessoa vai lá, clica e abre as informações e tá tudo lá, entendeu? Se precisar preencher qualquer coisa, vocês podem fazer esse jogo, né, de informações, podem fazer discussões aqui dentro do próprio Trello, mas se for discussões em relação a texto propriamente dito, né, igual a gente costuma fazer aqui, a gente faz direto no próprio Google Docs. No próprio documento tem a opção de comentário, né? Isso aqui esse processo tem que ser, por isso tem que ser negociado, né? Como vocês preferem trabalhar. Eu diria, minha sugestão é trabalhar com textos, façam as discussões todas dentro do Google Drive. Relativas à tarefa propriamente dita, não necessariamente relacionada ao conteúdo que está escrito lá dentro, aí trabalha dentro do Trello. Eu acho que tá melhor para o Trello, porque eu tenho duas partes dessa apresentação. A primeira são algumas definições, algumas orientações para o escritório nessa relação com a equipe de conteúdo. E o segundo são perguntas, né? As perguntas que eu falei, 10 perguntas para serem respondidas e a gente, então, guardá-las aí para as publicações futuras. Né? Como é que vocês preferem também, doutor Sanders, Isabela, como é que vocês também gostariam, quer dizer, de receber isso? Há o caminho, a gente pode já treinando no Trello, ou eu posso mandar da forma convencional, quer dizer. Você pode mandar o link do Google Docs para o WhatsApp deles, eles acessam também e fazem as notificações, ou vocês discutem direto pelo WhatsApp também, o que eu não recomendo em hipótese alguma, porque a informação fica truncada, pode se perder, é difícil você não consegue ter histórico, você não consegue referenciar o que está falando o que, enfim, não é. Se for fazer discussão, eu não recomendo. Eu recomendo ir, né, pegar. Não é discussão. Não se trata de discussão, não. É como eu falei, eu tenho uma primeira etapa de orientações e o segundo, a opção de um questionário. Acho que isso a gente até fez para pegar o conteúdo institucional e foi feito pelo Google Docs. Se você fosse até acho que Isabela preencheu algumas coisas, o doutor Sanders também, não foi? Isso é tranquilo, né, não, para vocês? Foi o Ivan, eu acho, preencheu a maioria eu das acho coisas que para o site. Pode ser pelo Trello, para a gente ir treinando. Como é que é? Fui eu que preenchi, mas eu ia falar a mesma coisa que a Isabela falou. Acho que pode ser pelo Trello para ir treinando. Boa noite, Ivan. A gente nem vi que você estava aí na reunião. Eu tô quietinho aqui, cara. Último dia de pôr de renda, tô trabalhando aqui até fim da noite aqui. Mas eu tô prestando atenção. Beleza. Agora, essa página do Trello, então, qual que é o endereço dela para eu já ter, né, ter o acesso? Eu já, no time aqui, ó, então já tá o time, membros. Vou colocar todo mundo aqui, ó. Marcelo. Virgínia. Isabela.
Qual que é o seu e-mail aí do escritório? Você vai fazer login com o e-mail do escritório? Pode Ou ser. seja, pode ser, você já tem um Trello e quer usar o mesmo, você quer separar a sua conta do Trello para ficar só para o escritório? Não, não tem uma conta. Tô até criando ela aqui agora. Então Mas cria pode ser o do escritório. é Isabela. Refresca. Isabela.figueiró. O do Dr. Sanders é Sanders. Você tem. Doutor Sandro, acho que teve que sair, viu, gente? Um pouquinho. Mas Acho que o eu tenho. dele Eu acho que eu tenho anotado o e-mail dele aqui. Eu tô com o centro eu aqui tenho aberto. também. Peraí. Então, Sanders.alves. clf.com.br. Vamos para o do Bit. E o Amários Carvalho. Aí agora vocês vão receber um e-mail. Aí já vão ter acesso à área de trabalho com todos os quadros. Mas eu tenho que criar a conta no Trello agora? Ou não? Você vai ter que criar. No e-mail que eu mandei já vai ter todo o direcionamento Passo para para criar a criar. conta. Você já Beleza. clica, já cria, coloca seus dados e já vai ter acesso a esses quadros que a gente Eu criou vou- aqui. Tá, eu vou lá para a gestão de marketing, né? Gestão do marketing, é onde eu vou publicar essa. É o quadro que a gente criou, né? Se você for aqui Beleza. com o controle, só mostrar para vocês onde que troca, né? Então, um pouquinho da interface. Aqui você tem mais softwares da empresa que faz o Trello, então não é muito importante. Os botões principais são esse aqui, Home, que vai na parte principal aqui do Trello. À esquerda você tem todas as áreas de trabalho. No caso, vocês vão ter, se você está fazendo a conta agora, vai ter só uma, que vai ser o Marketing SLF Advogados. E aí vocês vão ter acesso a esses 3 quadros que foram criados aqui. O Publicações, é onde vai ser feita o controle, né, das publicações. Eu vou até excluir esses posts que eu criei, para ficar limpinho. Ó, beleza. Aqui tem a ferramenta de busca, né? Quando você entra em um quadro, então tem a casinha que vai para aquela seção. Quadros mostra todos os quadros, você pode pesquisar por quadro. Então, se quer achar, a gente chamou lá de gestão. Você começa a digitar gestão aqui e tá lá, gestão do marketing SLF Advogados. Você consegue marcar um quadro como favorito, né? Isso faz sentido se vocês tiverem, começa a ter muitos quadros, é importante esse recurso. E aqui você acessa o quadro do time, clica aqui nessa parte superior aqui do lado do nome do quadro, ó, tem o nome do time. Aqui essa foto aqui em específica não tá legal porque tá em preto fundo, tá acabando confundindo um pouquinho. Mas aí você consegue ver a página da área de trabalho onde estão todos os quadros. Então, você vai colocar lá aqui, né, Marcelo, aqui dentro onde está aqui a fazer. Você
Se você achar que faz sentido colocar mais outro tipo de lista aqui, organizar melhor isso, mas geralmente isso é o suficiente. Tá. Né? Fazer andamento concluído para essas coisas basiquinhas, né? Que estão fora do processo de post em si, você pode fazer por aqui. Você colocou todos, o Ivan também, a Coloquei, Isabel, convidei todos para o time. E aí, à medida Márcio. que. Márcio também? Sim, todos. Beleza. Os 4 sócios. É, tá Eu aqui, acho que a gente depois, pessoal, a gente todos podia os. fazer um piloto, um teste, né? Para a gente trabalhar juntos aí. Já tem que fazer sair com o primeiro post, né? Que seja Um primeiro artigo e tal. post teste, um primeiro post teste para a gente, né, pegar o ritmo do trabalho, que eu acho que assim, no início pode ser que a gente apanhe um pouquinho, mas eu acho que faz o primeiro, depois pronto, aí já vai pegar o esquema. Gustavo, Pois não? tem mais uma coisa que é o seguinte. Se nós todos temos acesso, né, às listas, aos cartões, quer dizer, toda a operacionalidade do Trello, alguém vai ter que ficar responsável, vamos dizer assim, por essa administração na troca das listas, né? Quer dizer, que depois que, né, você vai trocando, vai evoluindo aí o quadro, né? Enfim, Sim. essas pequenas providências aí de funcionalidade, como você bem explicou. Eu sugiro, quer dizer, porque senão, se todo mundo entrar como é que mudar as fica coisas essa de lugar, lista? isso tem que ser coordenado. Existe uma versão do Trello paga que ele até dá esse nível de controle, quem pode fazer o quê, mas não justifica, é muito dispendioso, porque ele paga por usuário e tal, não faz muito sentido ir para a versão paga e paga em dólar, o negócio fica pesado. Geralmente, quando o time está organizado, é só ter a atribuição clara, quem que vai fazer essa migração, né? Quem que vai dar o ok na tarefa é o responsável mesmo pela migração. Então, no processo, né? Tá no processo de ideia, vai passar para fazer. A gente vai fazer em cada situação, a gente vai colocar os membros responsáveis, né? Exato, mas por exemplo, então, vamos pensar lá, começou do campo das ideias, quem que vai migrar do ideias para o a fazer? Isso tem que ser, né? Vocês vão discutir em reunião, e a minha sugestão, né? Aí essa mudança tem que ser feita pelo time aí pelo time que vai produzir efetivamente o material, para deixar o feedback do pessoal, dos sócios aí do escritório, eles não devem se preocupar com isso. Essa é a minha visão. Exatamente, é o que eu penso também. Isso fica sob nossa responsabilidade, quer dizer, Exato. nós estamos, vamos dizer assim, startando o processo, estamos dando a evolução dele, trazendo os anexos, trazendo a arte, trazendo o texto, trazendo todos os elementos para você, no final, fazer a composição para a postagem. Então, somos nós. Exato. Exatamente. A parte deles, eles vão ter que concentrar, eu diria, se tiver no meio do processo, antes de chegar no processo de aprovação, eles vão ter que fazer várias coisas. Mas aqui no processo de aprovação, a única coisa que eles vão colocar é a etiqueta tag aprovada. Então, eu vou colocar aqui tarefa, sei lá, conteúdo X aqui. A única coisa que eles vão falar, tá aprovado? Etiqueta aprovado. Só isso. E aí, o time aí de produção de conteúdo é que vai verificar os posts que estão devidamente aprovados e migrar para a lista de aprovados para publicação para fazer o trabalho efetivo de inserir nas redes sociais e finalizar o processo antes de mudar para cá. Beleza? Gustavo, então, para a gente entrar no Trello, você vai você clica no site do Trello e entra pelo site? Como é que é? É trello.com. Você já pode salvar o histórico dele. Você vê que se eu digitar aqui trello.com, ele vai abrir
inclusive a última área de trabalho em que eu estava. Ele armazena um cookie e guarda onde eu estava. É trello.com / Trello.com. Sim. Aqui, quando é porque ele já sabe onde eu tô, ele lê o cookie, vê que eu estava na marketing, ele já me redireciona para aqui. Mas Mas no existe, se caso, você entrar aqui direto, também é marketing, SCLF advogados também, você cairia direto. Se você quiser deixar salvo, por exemplo, quiser deixar salvo um favorito. manda isso aí para a gente no link Aqui, do ó, MKT. se quiser já deixar salvo, vocês, só como exemplo aqui, vou mandar. Se já quiser salvar esse aqui como um favorito, então você pode vir aqui no favoritos, adicionar. Porque eu abri um Trello para mim, mas ele Aqui, cai para mim, né? Vai cair o meu aqui. Eu preciso entrar no do escritório. Então, vou pôr na baixa desse o link link que eu preciso. só de exemplos. Aqui, ó, você pegar o link só do escritório, exatamente. Se você quiser, se você tiver igual a gente aqui, tem múltiplas áreas de trabalho, diferentes projetos, coisa e tal, e às vezes os projetos que estão sendo mais acessados, você salva ele aqui no favoritos e pode acessar direto. Ó, clica aqui, ele já vai direto para o quadro do projeto. Posso mandar aqui para vocês. Ó, mandei no WhatsApp do grupo. Ok. O doutor Sandra está aí, não? O doutor Sandra está aí agora? Acho que não está, não. Não, é só para... É porque é o seguinte, a gente criou, doutor Ivan, um grupo de conteúdos no Zap, né, para a gente discutir, né, assim, às vezes alguma coisa que a gente precisa, uma informação. E o doutor Sanders, quando a gente tenta colocar ele no grupo, o Marcelo é que é administrador desse grupo, o WhatsApp pede autorização. Então, né, Marcelo? Depois você podia falar isso aí. Mas Que eu acho que estranho. com a gente vai resolver tudo. De qualquer forma, né? Não, eu sei, estou dizendo que lá você queria colocar ele no grupo, não conseguiu, né? Mas aí eu falo com ele. Tá. É porque eu achei que ele estivesse por aqui. Se tiver, já resolvi. Ó, eu estou numa fome danada. Ficar vendo esses bolinhos aí não tá bom, viu? Ó, vou trocar aqui, troca também. Se quiser Comer trocar, essa tela agora mesmo. tem a opção de alterar a tela de fundo aqui. A gente pode buscar uma Esse bolinho foto. tá muito gostoso. Olha que delícia. Se você põe um giló aí, não tem problema. Põe um pouco de giló, que aí eu não vou ter tanta... Foi um giló fritinho com uma cerveja, é bom. Não, aí não. Aí é o giló fritinho com a cerveja. Pior que eu como de tudo. Vai qualquer coisa que puser. É bom não ter alimento, porque alimento eu fico com... Eu não estou mexendo no Trello agora, não, porque hoje é o último dia para entregar imposto de renda, estou resolvendo umas questões aqui de trabalho. É até meia-noite que tem que entregar, é? É até meia-noite. Mas não é só o meu que eu faço, não. Eu faço dos Não, outros. eu sei. Não, é porque E aí, se fosse o meu, era rapidinho. Não tem renda. Então tá. O meu também tem que... Eu tenho que fechar hoje também. Eu tô aquela história brasileira, deixa para última hora, né? O meu, se fosse só o meu, era tranquilo. Aí é por isso que eu não estou mexendo no Trello aqui, mas eu estou ouvindo. Aí depois eu vou tentar ver a gravação aí. Isso, aprender com calma. Vou publicar essa junto com a outra da reunião, já está publicada, eu só não mandei o link, mas eu mando as duas já para vocês, para aquela primeira e essa aqui também. Mas estou aqui, na medida do possível, prestando atenção. Valeu. Tá, então a gente tem essas 3 páginas. Vamos trocar só aqui também. Tá só uma corzinha, só para não ficar esse bolinho, para não te incomodar, né, Virginia? Ó, pronto. Tô brincando.
Mas é legal, às vezes, para você diferenciar qual quadro que é o quê, você já ter visualmente, você já, quando acessar Não, a é página do bacana. time Quer aqui, fazer um plano de fundo, né, para cada quadro. então você já bate o olho aqui, a gestão do marketing que está azul, o arquivo de publicação tem aparecendo arquivo, e as publicações aqui tem esse óculosinho. Depois vocês podem mudar, colocar o que vocês quiserem, que fica mais visualmente agradável. Então, já acho que estão aqui, se vocês verem que tem necessidade de criar um quadro para tratar de outro assunto que não tem muito a ver, que não é arquivo de publicação e que não é um conjunto de tarefas relacionadas à marketing, vocês podem criar aqui, né? Até 10 quadros ao todo. Mas acho que isso aqui é o suficiente para tratar a maior parte dos assuntos. Principalmente a gente está lidando com produção de conteúdo, né? Uhum. Então, na gestão tem aqui E você vai fazerinha também para concluir. disponibilizar os administradores para a gente? Também é bom. Já vou mandar. Já coloquei vocês como administradores, inclusive, Marcelo e Virginia, tem que acessar, vocês acessam e-mail associados digitais seus e vinculem com a conta do Facebook. Que aí vocês vão ter acesso a tanto o Facebook quanto o Instagram, e aí as outras páginas que precisam de conta de e-mail, tem uma planilha que foi feita, eu vou compartilhar ela com vocês também, com esses dados de acesso, que aí todos vocês podem acessar as redes, principalmente o Twitter, né? Uhum. O Twitter e o Instagram, que é o que são dependentes dessa conta. O Facebook, não basta acessar o Facebook, vocês já vão ter acesso direto. LinkedIn também é a mesma coisa, não precisa preocupar com senha da rede social, né? Os que têm senhas exclusivas são basicamente só o Instagram e o YouTube. E o Twitter. Nem o YouTube não tem senha específica para ele, não, que ele é vinculado à conta de cada um. Cada administrador tem a sua conta pessoal e, no caso do escritório, tem aquela conta que a gente ainda tem que finalizar, que é a conta do Google do comunicação @ né? A gente ainda não colocou, tá na nossa lista de tarefa aqui, mas a gente ainda não colocou, não. Inclusive para eu criar aquela questão do mapas, né? Para aparecer na hora que tiver com sites. Durante aqui a gente está desenvolvendo isso, durante o desenvolvimento do site, isso está no roadmap nosso aqui. Gustavo, uma coisa aqui que eu abri aqui e tô vendo. Na hora que eu entro nesse Trello, aí aparece aí esses quadros, né? Quando eu entro no quadro, aparece uma opção lá em cima, falando em cima do calendário, ingressar no quadro. Aí eu tenho que entrar nesses quadros todos para eu poder receber as notificações que tiverem, é isso? Exato, tem que, porque como vocês agora estão inserindo, eu não coloquei, eu poderia ter colocado vocês também já fazer esse ingresso automático na hora que eu estivesse criando o quadro, então eu posso colocar aqui, igual, vou te ingressar no quadro gestão do marketing, eu consigo te colocar aqui agora que você já faz parte do time. Mas aí todos vocês que quiserem entrar no quadro, é só clicar e ingressar no quadro. Quando a gente entra aqui, que eu entrei pelo meu celular, ele pede cadastrar-se ou fazer login. E aí? Você tem que fazer o cadastro no Trello. Aí faço com o e-mail da associados, Com associados digitais? Isso. Uma coisa que eu queria lembrar e que nessa tarefa, né, nessa apresentação que eu vou estar passando para vocês, eu queria lembrar que nós vamos precisar de mais uma reuniãozinha para a gente definir assuntos, os nossos temas, o que o escritório quer comunicar, quais assuntos que ele, vamos dizer assim, considera prioritários nessa comunicação com o público.
Então, provavelmente, a gente, depois, né, que a gente assentar essas coisas aí do Trello, a gente pode marcar uma reunião, quer dizer, hoje é segunda-feira, vai ter um feriado essa semana, né? Quinta-feira, né? Corpus Christi, essa semana? Tem na Na quinta-feira. quinta-feira. Na quinta-feira, né? Eu não sei se quarta estaria muito em cima, se daria tempo de vocês pensarem, ou a gente faria outra na segunda, para a gente, então, definir. Aí vocês poderiam ter já as respostas, né, as perguntas que nós estamos fazendo, e a gente já reunir na segunda-feira para dar aí seria o start mesmo, porque vocês vão estar definindo assuntos e a gente vai estar, então, transformando isso, né, no planejamento editorial e, consequentemente, nas postagens que vão entrar aí para o mês. Né? Eu acho que talvez segunda-feira seja melhor, porque aí eu te passo para todo mundo, eu vejo com os outros e eu acho que talvez seja melhor na segunda. Só tirar uma dúvida com você, Marcelo, até para a gente poder pensar e já trazer sugestão, trazer ideia também. Você acha que as publicações, por exemplo, do site, do Instagram, do Facebook, a gente tem que trazer coisas novas em todas, ou você acha melhor a gente pensar sempre na mesma coisa e trazer de formas diferentes, às vezes um só uma chamada, o outro contexto mais completo, ou que a gente pode trazer conteúdos diferentes ao mesmo tempo? Sim, Como eu acho que vocês acham? Ou não tem uma regra? Num primeiro momento, eu acredito que, quer dizer, é o conteúdo que vocês acharem importante, prioritário, e nós vamos passar isso numa peneira e vamos, então, como nesse início vai ser uma espécie de um funil mesmo, quer dizer, as coisas vão chegar, talvez de muitos lugares, vocês vão ter muitas ideias, mas a gente vai fazendo a distribuição, né, gradual, lógica, cronológica dos fatos. Às vezes, um mesmo assunto pode ser objeto de mais de um post, por exemplo. Há várias formas de tratar. Né? Então, para cada assunto, para cada tema e para cada oportunidade, a gente vai ver qual é o remédio melhor, qual é Eu acho que... Olha, eu queria dar uma opinião aqui, geralmente, é porque eu trabalho com... Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu trabalho com outras, né, instituições e tal, com redes sociais. Aí, geralmente, a gente faz o seguinte, a gente faz um post sobre um determinado assunto, a gente usa o Instagram, o Facebook, o LinkedIn para esse mesmo post. Né? A gente, para você reforçar esse post em rede social, eu não acho que é legal você fazer, vou fazer um para o Facebook, o outro diferente para o Instagram, o outro diferente para o LinkedIn. Eu acho que o mesmo post, para a gente dar mais visibilidade a ele tem que estar em todas as redes sociais. Né? É claro que você pode dar um tratamento diferente, dependendo da rede. Né? Você pode, por exemplo, dentro do LinkedIn, você vai escrever menos, dentro do Twitter, você vai fazer o tweet, dentro do Facebook, você pode linkar, por exemplo, para o site. Quando vocês tiverem um site, você quer dar mais informação, você linka para alguma matéria, alguma informação que está dentro do site. Já no Instagram, a gente não usa muito colocar link, embora você possa ter o bio, né? Na bio você pode ter, mas não se usa link dentro do Instagram, né? Você evita isso. Então, agora, eu acho que para a gente firmar o conteúdo, a gente tem que usar um conteúdo em todas as redes sociais de cada vez. Entendeu? É isso? A minha sugestão também, sempre que você analisar caso a caso, né? Eu tenho tal conteúdo, o que eu posso fazer com ele? Pode ser que, em alguns casos, vocês vão decidir fazer um post em formato de carrossel. São
vamos supor que é uma informação que precisa ser quebrada, né, em 5, 6 perguntas e respostas, por exemplo, a respeito de um tema. Então, cabe muito o formato carrossel. Esse formato carrossel não está disponível no LinkedIn. Aí vocês podem fazer o formato carrossel no Instagram, no Facebook e pensar um formato em formato de texto direto, uma imagem simples que vai para o LinkedIn, né? Sim. Sim. Mas, e adaptar de acordo com a necessidade daquele conteúdo, né? Inicialmente, o que, né, eu estava dizendo é que nós vamos ter um brainstorm, né? E, a partir desse brainstorm, nós vamos dizer assim, fazer essa primeira distribuição. Depois, as coisas vão também assentando e vocês próprios vão poder perceber que tipo de post pode ser mais adequado. Então, são sugestões que vão surgir e que vão nascer da nossa interação, né? Por exemplo, nós temos os textos aí para o blog, que também podemos aqueles assuntos mais de fundo que exigem uma reflexão mais abrangente, uma profundidade maior, a gente pode deixar para essas matérias também, quer dizer, assim como algum comentário sobre determinados fatos, a repercussão de determinada lei, de determinada decisão, enfim. Mas são coisas que, nesse primeiro momento, para a gente dar o start, a gente vai precisar, ainda que a gente, né, vá com o carro dando uns tranquinhos aí no início, mas, né, o ponto de partida é exatamente aquilo que vocês querem ver publicado, os assuntos, a prioridade do escritório. Não só como do ponto de vista das ideias que vocês comungam, mas também dos objetivos empresariais, comerciais do escritório. Então, é isso. Tá, ok. Gustavo, eu tentei entrar aqui no Trello pelo celular, aí ele me pede um e-mail, eu dei virginia@associadosdigitais.com.br, é esse? Isso. Porque aí ele dá assim, confirme seu endereço de e-mail, reenviar aí você e-mail. vai entrar, aí você entra no e-mail e confirma. Ele precisa validar que você está no e-mail correto. Mas aí eu confirmo reenviar e-mail? Tá. Não, você entra lá no seu e-mail e confirma para acessar o Trello. Tá, entendi. Ok, gente, eu acho que por mim tá tudo bem, né? Assim, nossa, será que eu não... Como é que eu consigo acessar esse e-mail aqui do meu smartphone? Você já instalou o Zorro Mail Pelo no seu Zorro, smartphone? né? Ué. Pelo Zorro. Baixa o aplicativo Zorro. Fechamos, então? Fechamos. Para mim, já demos mais um passo e vocês já vão deixar marcada a reunião para a semana que vem? Sim. Aí vocês já tocam o barco, né? E aí, se precisarem, durante esse percurso, se tiverem dúvidas com relação ao uso do Trello, da tecnologia, aí vocês me posicionam. Se precisar, eu entro também. Beleza. Beleza? Ok. Muito bem. Tranquilo. Então, quem está aí? Então, aonde que vai estar o administrador? Eu vou colocar na parte de gestão de redes sociais, aquele quadro vai ser útil para isso. As informações de acesso, onde que estão, quem tem acesso, as informações básicas eu vou colocar todas lá. Então, vocês acessando o Trello vai ficar disponível, vou deixar num quadro especial lá. Tá ótimo. E aí eu publico depois no grupo, mostrando, as informações todas estão lá. Beleza? Beleza. Ok, beleza. Tá ótimo. Então fechou. Então vamos nessa, né? Bom descanso aí para todos. Tchau. Então a reunião ficou agendada para que dia? Segunda-feira, 6h30, tá bom? Tá bom. Tá bom, Isabela? Pode ser, eu vou falar com os outros todos aqui. Qualquer coisa eu falo com vocês. Beleza, então, Ivan. Também o Ivan tá aí quietinho. Tô aqui, beleza. Então, beleza. Presta atenção aqui. Até segunda. Beleza, então. Um abraço para vocês, bom descanso. Pessoal, até mais. Valeu. Tchau, Tchau. boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.